Bom, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, sobre alimento espiritual. No último áudio, falei-te sobre o reino das sombras, ou seja, o lado difícil e desafiador da parentalidade. Já todos percebemos que ser mãe ou pai é uma aventura repleta de desafios e zonas desconhecidas. Uma aventura que implica verdadeiras gincanas, maratonas, por parte de nós, pais. Também já percebemos que implica trabalho de desconstrução e reconstrução. E por isso é um verdadeiro curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É bom, mas não é fácil. E a juntar a tudo isto, há também a considerar a crescente complexidade da civilização moderna. Vivemos apressadamente, num mundo que tantas vezes parece caótico. Vivemos em piloto automático. E quando assim é, desligamos partes de nós essenciais. E ao fazê-lo, diminuímos a nossa humanidade. Parece que já não há tempo para o encontro, para o carinho, para a proximidade afetiva, para a relação. Já não há tempo para simplesmente estar. Estar sem tempos, sem pressas, sem horas contadas. Vejo tantas pessoas tomadas pelo desencanto, pela melancolia, pelo tédio, pessoas sem energia, sem rumo, sem entusiasmo. Vejo famílias que sentem uma enorme dificuldade para se reunir e conversar. Vejo a paciência que foi posta de lado pela pressa, causando graves danos às pessoas. Sobrevêm a intolerância, a desconexão, o nervosismo, a ansiedade e a violência gratuita. Por tudo isto, mais do que nunca, precisamos de alimentar o nosso lado espiritual. Precisamos de trazer Deus para o centro das nossas famílias. Porquê? Porque isso traz-nos a conexão, a presença e o equilíbrio que tanto precisamos. Mas principalmente porque a família é, na verdade, um projeto de Deus para a sociedade completa. São João Paulo II chamou a família de santuário da vida e também património da humanidade. Ele disse: a família é uma comunidade insubstituível por qualquer outra. E na verdade é. A família constitui o fundamento da sociedade, pois é a vida em família que é um género de iniciação para a vida depois em sociedade. Portanto, a família é o lugar onde aprendemos a conviver com as diferenças, é o lugar para aprender, para amar, para perdoar, onde aprendemos sobre esperança, onde aprendemos a conviver de forma respeitosa, onde podemos errar em segurança e aprender com os erros. A família é a principal fonte de significado na vida de muitas pessoas. Na minha, não tenho qualquer dúvida acerca disso. E para além do seu grande valor humano, a família é também valiosa do ponto de vista da fé. O amor na família é um caminho pessoal de santidade para cada um de nós. A família é a igreja doméstica. No entanto, como estamos distraídos com tantas coisas, muitas delas supérfluas, este alimentar
a nossa vida espiritual, este alimentar da igreja doméstica, da relação com Deus, torna-se um verdadeiro desafio. Parece que no meio de tanta coisa temos tempo, o que não deixa de ser engraçado, porque quando alimentamos a nossa fé, a nossa relação com Deus, o nosso coração vai ficando cada vez mais disponível, mais aberto, aceso, ganha um novo espaço e vamos ganhando a disponibilidade emocional, espiritual, não é? Ao mesmo tempo que ganhamos consciência do que é realmente essencial. Por isso, alimentar a nossa espiritualidade protege-nos e ajuda-nos a manter-nos saudáveis, ajuda-nos a manter-nos alinhados ao que é verdadeiramente importante para nós. Também nos ajuda a gerir um recurso muito, muito, muito precioso: o nosso tempo. Engraçado que nós temos noção, não é? Que o tempo dos outros é precioso, não é? Até porque não é fácil, às vezes, encontrarmos tempo nos outros, não é? Agenda livre para nós. Mas já reparastes que muitos de nós valorizam muito pouco o seu próprio tempo? Quando temos direção e consciência de quem somos e de como queremos viver, quando temos consciência daquilo que é verdadeiramente essencial, nós conseguimos fazer uma coisa essencial, que é definir prioridades. E conseguimos manter-nos alinhados aos nossos valores de vida, sem entrar naquilo a que chamamos piloto automático. Portanto, conseguimos uma maior conexão, disciplina e perspectiva. E isso é valioso porque impede que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e comportamentos se tornem armas contra nós, contra a nossa saúde. Repara, todos os dias somos bombardeados com estímulos, com um grande número de opiniões, por vezes inflamados por ideologias e preconceitos que geram discórdia, separação e ódios gratuitos. E isto acontece todos os dias. Entra-nos pela casa adentro, está nos vários ambientes por onde andamos. A par disso, no universo das redes sociais, somos inundados por perfis que exibem vidas aparentemente perfeitas e incríveis. Pessoas felizes, lindas, impecáveis, profissionais fantásticos, pais maravilhosos com filhos 5 estrelas. E sem querer, lá acabamos por cair na armadilha da comparação, que nos leva a perseguir padrões irrealistas e inatingíveis, que só geram frustração, desânimo e desesperança. Mas sabes uma coisa? Muitas pessoas retratadas como felizes vivem uma vida vazia e muito distante da imagem que projetam nos perfis online. Isto é pura realidade. E aparentemente, a esta altura, já todos sabemos disso. Mas por algum motivo continuamos a cair nas mesmas armadilhas. E aos poucos vamos distorcendo a imagem que temos de nós mesmos, levando a que nos tentemos adequar a padrões e comportamentos que não condizem, que não estão de acordo com quem realmente somos. Por isso não é raro sentir que nos falta alguma coisa. Parece que há sempre alguma coisa a faltar. E falta. Falta mesmo. Falta a relação com Deus, com a fonte de vida
de amor, de esperança. Na verdade, acredito que andamos esfomeados, famintos, uma fome que só é saciada por este alimento espiritual, que é Deus. Mas ao invés de o procurarmos, empanturramo-nos com outras coisas. Coisas que apenas camuflam a nossa fome, que anestesiam os sentidos, dando-nos a impressão que estamos bem, que estamos saciados. Mas a sensação não dura muito. E lá vamos nós, novamente, empanturrarmos de coisas. Por que será que continuamos sempre a cair nas mesmas armadilhas, nos mesmos engodos? Eu acredito que é por andarmos meio adormecidos, como que dormentes, ausentes. Estamos na vida com muito pouca presença, de forma superficial. Limitamos-nos a sobreviver. Não vemos o óbvio, ou pior, fingimos que não vemos porque não queremos ter trabalho, não queremos sentir desconforto, temos medo de olhar para nós, de olhar para as nossas sombras, para a nossa verdade. Temos medo de não estar à altura, de não ser suficiente. Temos medo do julgamento dos outros, temos medo que nos ponham à margem. Quantos cristãos hoje assumem a sua fé publicamente, por exemplo, no seu local de trabalho? Quantos assumem que vão à missa ou que estão em algum movimento? Quantos falam de Jesus naturalmente no seu local de trabalho? E os que o fazem, quantas vezes ouvem coisas do género? Lá vens tu com essas coisas da igreja. Ou então, epá, parece uma beata a falar. Ou então atiram expressões, frases, perguntas carregadas de preconceitos, de acusações, como se a igreja fosse a mãe de todos os males. Não é fácil. Não, não é. Mas mais do que nunca, precisamos de ser cristãos de verdade. Precisamos de trazer Deus para dentro das nossas casas, para o centro da nossa família. Precisamos ser cultivadores e sementeiras da esperança, para que as nossas crianças se tornem nos adultos que o mundo precisa tão desesperadamente. Então, precisamos de estar acordados, despertos, atentos, alerta, em conexão conosco, em conexão com os outros, com o mundo. Precisamos sair da nossa bolha, do nosso conforto, do nosso sofá, ir para o mundo, ir ao encontro. Vejam, olhem para Jesus, foi assim que ele fez. Andava sempre de um lado para o outro. Assim, conseguimos que o nosso coração se mantenha aberto, aceso, disponível. Precisamos de viver de forma presente e consciente, abertos à comunidade, aos outros. E quando eu digo à comunidade, não é só a comunidade de cristãos, daqueles que já conhecem, que estão em casa, não é? Casa de Deus. Mas a todos os outros, inclusive aos que são diferentes, os que pertencem a comunidades que nos são estranhas, não é? Que, que nós não compreendemos. Todos contam. E como é que conseguimos isto? Alimentando a nossa essência, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, conhecendo melhor a Jesus,
porque Jesus é a nossa porta para Deus, para o céu, não é? E à medida que o vamos conhecendo, vamos nos apaixonando. O amor, vamos amando cada vez mais. E as transformações acontecem. E é assim, tu perguntas, tudo bem, mas como é que isso nos protege? Como é que isso funciona? Para, vou-te falar de mim, não é? Como cristã, eu acredito que Deus me criou. Se hoje eu existo, se hoje eu estou aqui, é porque Ele me escolheu. Ele quis que eu nascesse. Nas muitas, infinitas possibilidades de combinações de ADN, fui eu que nasci. Também como cristã, eu acredito que Deus me criou de forma única. Não porque eu seja especial, nada disso, mas porque para Deus cada vida, cada ser humano é um único e precioso. Acredito que Deus cria cada um de forma única e especial, sendo que as características físicas e de personalidade fazem parte da essência de cada um e mais. Acredito que é justamente através dessas características únicas que Deus age. Por isso te disse que trazemos dentro de nós e no nosso corpo um verdadeiro tesouro. Tu valorizas esse tesouro? Pensa comigo. Se Deus nos criou com tanto zelo, com tanto amor, desvalorizar quem somos, diminuir-nos e não darmos uso aos nossos talentos e dons, é sermos mal agradecidos, certo? Então, vamos aprender a valorizar o que o nosso Pai do céu nos deu, a valorizar o que Ele sábia e generosamente colocou em nós. Porque só assim, só quando vivemos a nossa autenticidade, conseguimos viver plenamente a nossa identidade e o nosso propósito. E isto vale para tudo na nossa vida, para todas as áreas, para todos os momentos, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Isto vale para a nossa parentalidade. Crescer espiritualmente é um processo gradual, não é automático, não é instantâneo. Deus vai nos colocando convites ao longo da vida, convites que, quando aceites, nos vão permitindo amadurecimento. Afinal, somos cristãos inacabados, em construção. Ou como diz Eduardo Bonino, sou um aprendiz de cristão. Eu também. A par disso, a própria vida pode ajudar neste amadurecimento espiritual. Tudo o que nos acontece, tudo o que vivemos tem um propósito, ainda que não sejamos capazes de compreender, ainda que nos transcenda. Não faz mal. Aceita, entrega. Não precisamos de compreender tudo, porque confiamos. Já reparaste como os momentos difíceis, os momentos de sofrimento, parece que nos aproximam de Deus? Já reparaste que quando enfrentamos algumas coisas na vida, fazemos mudanças absolutas e drásticas que nos transformam e que nos permitem viver melhor? Mudanças que nos permitem recomeços, renascimentos. Dom José Tolentino Mendonça, no seu livro Apesar de Olhos Abertos, tem uma frase que ilustra bem isto. Diz assim: quem pensa que só nascemos uma vez, engana-se. E é bem verdade. A vida é feita de renascimentos, de ciclos, de regressos
ao ponto de partida, mas com novos olhares, novas lentes, novas aprendizagens e livres de bagagens demasiado pesadas. Além disso, quando temos fé, quando acreditamos que Deus está presente na nossa vida, quando temos absoluta confiança de que Deus é amor, conseguimos transformar as nossas dores em combustível para continuar. Entendemos que as dificuldades, os problemas, as coisas más que nos acontecem não são castigos de Deus, é a vida a acontecer. Por isso, quando temos esta consciência, quando acreditamos verdadeiramente nisto, não vamos para aquele lugar pequenino que te falei ontem, não é? O lugar de vítima. Porque, por muito difícil que seja, temos confiança e fé em algo maior do que nós, no Deus do amor. E dessa certeza nasce a fé, nasce a esperança que não desilude, uma esperança que nos encoraja a não desistir, que nos impele a levantarmos, a continuar, a encontrar razões para continuar. Uma esperança que nos restaura, que nos anima por dentro, que nos faz continuar a andar. Todos nós vivemos experiências únicas, coisas boas, coisas más, lutas, derrotas, vitórias. Todos sofremos. Cada um de nós enfrenta as suas batalhas internas, as suas sombras. Todos nós carregamos feridas, alguns feridas abertas, dores e alegrias que vão moldando o nosso ser. Mas quando consideramos Deus na equação, e aqui é uma forma de dizer, não é? Tornamos-nos mais capazes, mais resilientes, mais preparados, mais fortes. A isto chama-se aceitar a nossa cruz. Ou seja, aceitar a vida na sua totalidade. Faça-se em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Tal como fizeram Maria e José e tantos outros. Tal como fez Jesus. E Jesus também teve momentos de medo, de dúvida. E o que fazia ele nessas alturas? Retirava-se e rezava. Falava com o Pai, pedia-lhe força e coragem para cumprir a sua missão. Abba, Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Sabes uma coisa? Podemos descer de um trono, mas da cruz não se desce. Nós aceitamos a nossa cruz, vivemos-la e entregamos tudo a Deus, confiando plenamente, permitindo que Deus cure as feridas que nos causam tanta dor. Porque Deus é amor. É o princípio, a origem e o fim, a finalidade. É para junto dele que queremos ir quando terminar o nosso tempo por aqui. Para o reino do amor eterno, onde não existe sofrimento, onde não existe guerra, onde não existem ódios, onde não existe separação. Que bom seria que pudéssemos viver já aqui na Terra, neste tempo que temos de vida, este reino. Porque podemos fazê-lo, sabem? Só temos que nos empenhar e querer. Então, façamos como ele nos ensinou, que a nossa abordagem à vida
Seja sempre guiada pelo amor, pela empatia, pela relação, pela fé, pela esperança, reconhecendo que por detrás de cada pessoa existe uma história única e especial, digna de respeito e compreensão. Como te disse antes, somos obras inacabadas em constante aperfeiçoamento. Em todos os domínios da nossa vida, temos de estar nesse processo de aperfeiçoamento. Isso também é válido no que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa relação com Deus. É o tal compromisso de amor que te falei no áudio anterior. Então a pergunta que hoje te deixo é a seguinte: como tens cuidado da tua relação com Deus? Já o convidaste para o centro da tua família? Já o apresentaste aos teus filhos? Até à próxima.